É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Fahrenheit. Primeiro, acho que é importante a gente voltar um pouco no tempo, mais especificamente em 1953, quando o livro foi publicado, que o mundo é muito diferente do que é hoje, principalmente na questão de comunicação. Em certa medida. O primeiro tópico que a gente tem que trabalhar sobre o livro é justamente esse. A atualidade do Fahrenheit 451, o motivo pelo qual ele ainda tem que ser lido, é que os problemas que existiam em 1953, assim, é uma interpretação minha, mas eu acho que eu tenho evidências bastante para isso. Os problemas que existiam em 1953 ainda existem, só que extrapolados para um outro nível e enviesados através de outras mídias que ainda não existiam na época. Então podemos corrigir a frase? Desde 1953 o mundo mudou. Os habitantes não. Sim, pode ser. A tecnologia evoluiu, mas os seres humanos que as usam ainda são os mesmos. Exatamente. Bom, pessoal, aqui nós vamos comentar o livro do Bradbury, Fahrenheit 451, só que assim, vai ter muito spoiler, tá? A gente, como o papo vai voltar na narrativa, a gente vai pegar coisas do mundo atual para falar um pouco. Então, assim, tem spoilers, mas é um livro que o spoiler não estraga nem um pouco. Não é uma história de reviravolta, é uma história muito mais conceitual. A catarse que você tem não é uma catarse dramática, e sim uma catarse muito mais intelectual, tá? Voltando aí então, falando um pouquinho do contexto histórico, né? Década de 50, televisão invadindo a casa das pessoas, né? Qual que é a questão aqui principal da questão da televisão, né? O modo como a classe artística recebeu o advindo dessa nova mídia, né? Como aquilo lá que porventura poderia destruir outras mídias. Toda nova tecnologia provoca o mesmo efeito de deslumbramento. A nossa geração também viu isso. Você quer entender o que eu estou falando? Quanto tempo você passa enfiado com a cabeça nisso aqui? É a mesma coisa. Toda nova tecnologia que promove uma interação, uma aproximação entre os núcleos sociais como um todo, cria esse efeito de deslumbramento, porque você cria esse efeito de identificação, de conexão. Então, quando a pessoa está assistindo a TV nos anos 50, quando ela vê aqueles programas, ela, de uma certa forma, vê naquilo não apenas uma nova tecnologia, mas um universo de possibilidades de ver as suas ideias, as suas paixões, os seus desejos por entretenimento sendo representados de uma nova forma, apresentado uma nova evolução. E é por isso que o livro do Bradbury ele continua tão atual, porque o que acontecia em 53? Você ainda tinha todo o efeito das queimas de livro que aconteceram durante o período nazista. Em 1953, os Estados Unidos estavam imersos no auge do macartismo e do terror atômico. Temas aqui que a gente já tratou um milhão de vezes e que a gente já explicou diversas vezes. As pessoas nos Estados Unidos estavam enlouquecidas. Elas estavam passando por um período de paranoia e de uma certa forma de desilusão em massa, porque o pós-guerra não foi aquilo que elas imaginaram que ia ser para inúmeros efeitos. De que forma isso se reflete na cultura como um todo? As pessoas passam a odiar o conhecimento. Cara, eu acho que não tem nada que exemplifica melhor o que é o Fahrenheit 451 do que uma expressão que tornou famoso ninguém menos do que Mussolini, que ele se dirigia nas suas palestras de 500 horas para o povo, em que eles eram obrigados a assistir, e reforçava para todos eles: abaixo a inteligência, viva a morte. Se você pensa, você está condenado ao sofrimento. É tão simples quanto pode ser. Quanto mais os Estados Unidos se afundavam na Guerra Fria e na sua propaganda ideológica, assim como os soviéticos, eu não estou defendendo lados aqui, tá, gente? Isso vale para todo mundo e, como eu disse, vale ainda para hoje, eu já vou chegar nisso. É a prova cabal de que o Bradbury estava certo. E por que eu estou falando que isso ainda acontece? Porque eu acho que agora, em 2018, a gente está passando por um período de grande desilusão no mundo como um todo. E o fato de a internet e mídias sociais terem aproximado as pessoas em um nível nunca visto, só potencializa o que o Bradbury fala, porque
qual que era a principal premissa da internet quando ela surgiu? Acesso fácil e conhecimento a todos. Não era isso? A grande rede mundial de computadores que iria permitir conhecimento igual para todo mundo. Fim dos privilégios. O que a gente vê em 2018? Uma massa colossal de pessoas completamente alienadas pelas redes sociais que fizeram surgir algo que, se Bradbury tivesse ouvido naquela época, certamente teria sido um dos tópicos do livro dele, a tal da pós-verdade. Exatamente. E por que a gente está falando de tudo isso? Porque todo esse contexto político, como o Topo falou, não apenas da década de 50, mas até atual, encontra seu espelho, encontra seu reflexo aqui. Então, agora entrando um pouquinho mais na narrativa aqui do livro, para a gente fazer essas analogias ficarem mais claras. O livro segue o protagonista Guy Montag, que ele é um bombeiro, só que no mundo de Fahrenheit, que é um futuro próximo, não é muito bem especificado à época, você tem o Guy Montag, que é um bombeiro, e no caso os bombeiros nesse mundo não servem para apagar fogos, mas sim para incendiar os livros. Tem uma coisa de tradução, né? Fireman. Né? Isso, The Fireman. Bom, só aquela curiosidade que todo mundo sabe, mas porventura pode ter um espectador que não saiba, Fahrenheit 451 é a temperatura em graus Fahrenheit onde o papel começa a pegar fogo, né? Então uma brincadeirinha aí que o Bradbury faz. 233 graus Celsius, só porque nós somos muito nerds. Aí o que acontece? O Guy Montag, ele não é aquele protagonista tipo o Neo do Matrix, que já começa já sentindo que tem alguma coisa errada, não. Ele é um sujeito pacato, totalmente normal na sociedade, assim, ele não tem nenhum destaque com relação àquela população, com relação ao padrão daquela sociedade que é nos apresentada em Fahrenheit 451. Uma peça tão homogênea quanto todo o resto. Exatamente. Então a história vai acompanhando ele, né? O início do livro é justamente apresentando esse mundo que aboliu completamente a leitura, ou melhor, o livro é como praticamente um símbolo material da questão do pensamento interpretativo, né? Da questão do pensar além do racional, além do material. E a população aboliu isso por quê? Porque essa questão de você pensar além do imediatismo estava tornando as pessoas infelizes. Afinal, a gente sabe que quanto mais esclarecimento você tem, mais perturbado você fica. O meu psiquiatra que o diga. E qual que é a questão? Aí o personagem do Guy Montag, ele vai vivendo sua vida normal, aí a partir do momento que na narrativa esse novo mundo nos é apresentado, o Guy Montag é apresentado ao novo mundo na figura de uma adolescente chamada Maclellan, e essa adolescente ela tem aquele caráter extremamente questionador, só que não o questionador do adolescente no sentido da rebeldia sem sentido. Não, ela é uma filósofa. É uma filósofa, exato. É um questionamento do mundo em si. E questionamento simples, ela não é o Sartre que senta e começa a pensar. Não, são questionamentos super simples, fazendo perguntas super simples. Isso começa a perturbar o Montag, né? Perturbá-lo e tal. E a partir desse questionamento dessa adolescente, não é à toa que é uma figura adolescente, né? Aquela figura que nasceu e está começando a descobrir o mundo. E daí chega e a partir dos questionamentos ele começa a ficar perturbado, e quando ele encontra um livro, ele sem querer, isso é muito legal nessa parte narrativa, sem querer ele viu uma frase, que é: o tempo adormeceu sobre o sol da tarde. Então assim, ele fica nesse... O que quer dizer essa frase, né? Não quer dizer nada. Na real, ela tem que ter o seu contexto e tal, mas justamente esse caráter dele querer compreender, porque até então não é que a leitura era abolida, os livros eram abolidos, mas você tinha as notícias tal, então as pessoas iam, só que a questão era isso, era o imediatismo. Esse livro é vermelho, ponto, não tem nada além nem nada abaixo. É além do imediatismo. Eu gosto muito da figura da menina, porque, como eu disse, ela não é só questionadora, ela é uma filósofa. Você fala, os questionamentos dela são simples, e tem que ser, porque o pensamento crítico, ele é progressivo. Progressivo no sentido, você começa fazendo as perguntas sobre as coisas simples, e conforme essas perguntas vão se desdobrando, você vai se aprofundando. Que é essa também a crítica que o Bradbury faz. A sociedade em que a gente vive, e que já era a sociedade de 1953, é uma sociedade voltada para produção, para o consumo, é uma sociedade teleológica e utilitarista. Tudo tem que ter uma função. Sim.
Se algo não tem... Filhos da Revolução Industrial. Exatamente, tudo tem que ter uma função. Se não tem uma função, então é mais do que não serve para nada. Existe aí um juízo moral exercido sobre esse não servir para nada que não tem uma raiz lógica, não tem um porquê de ser. Só que quando você está dentro dessa grande engrenagem que privilegia um determinado grupo de pessoas, e isso está no livro também, esse grupo privilegiado é curioso que é tão ignorante quanto as pessoas que eles controlam, porque eles não têm completa noção do que o privilégio deles causa e nem de onde ele vem. Então o trabalho da manutenção desses privilégios é um trabalho tão banal e alienado quanto as pessoas que trabalham para o privilégio dessas pessoas. Então essa relação do pensamento crítico da menina relacionado ao bombeiro, você tem essas duas figuras, aquela que questiona, aquela que traz o novo, né, como você bem disse, ela não é uma adolescente à toa, ela é um símbolo, uma metáfora para o novo, para o crítico, para o desconstrucionismo do status quo, em que pese que o Bradbury não usa essa palavra. E você tem a figura do fireman, do bombeiro, aquele que queima toda a possibilidade do conhecimento para que o status quo seja mantido, porque se há conhecimento, se há a possibilidade de desenvolver o novo, essa estrutura se desfaz. E isso não presta para ninguém, porque as pessoas que têm os seus privilégios querem os seus privilégios mantidos. E as pessoas que trabalham para manter esses privilégios estão na sua zona de conforto, porque é seguro. Sim. Você conhece a sua função, você conhece a sua tarefa na sociedade, você não quer sair disso. E livros são um perigo para esse tipo de coisa. Exato. E isso é tão real que tem, para mim, o personagem mais fascinante do livro. O livro ele não trabalha com figuras políticas centralizadas, não. Mas tem uma figura lá que seria o chefe dos bombeiros, por assim dizer, que é o Capitão Beach, que é uma figura muito emblemática, né? Entra nos halls dos grandes vilões, junto com o Capitão Holden, junto com o Coronel Kurtz, né? Do Coração das Trevas e tal. Aí, qual que é a questão? O Capitão Beach, ele é um cara que ele compreende aquele mundo. Ele é como se fosse o comediante do Watchmen, do Alan Moore. Ele compreende aquele mundo e ele usa isso daí a favor do próprio sistema. Em que sentido? Ele é um cara muito letrado. Ele conhece Shakespeare, conhece Sartre. A passagem dele é uma das passagens mais interessantes, que ele começa, nesse sentido aí é um pouquinho a voz do Bradbury, porque ele começa a citar referências à torta e à direita de vários autores e tal, e você percebe que é o Bradbury falando, que o Bradbury sempre coloca um pouquinho disso nos livros dele. Crônicas Marcianas ele coloca bastante disso também e tal. E você vê, ok, o Capitão Beach ele é um cara com extremo conhecimento, e quando ele chega e fala com o Montag, ele fala assim: Montag, eu tenho todo esse conhecimento tal, imagina só se as pessoas tiverem esse conhecimento e começarem a pensar em outras coisas que não as coisas imediatas. Aí ele começa a falar com o Montag no estilo mais sofista possível, e assim, ele é um sofista mor, é o sofista mais bem representado em literatura. E o argumento dele é aquela falácia que a população gosta de ouvir. É aquela falácia que, se você não parar para pensar um pouco, se você só deixar levar, você se convence. O discurso dele é muito bom. Se você para para pensar da seguinte forma: o Beach, ele é o cara que é uma das representações mais puras do contexto geral do livro, porque ele é um cara que tem o conhecimento, mas ele também sofre daquela síndrome de pequeno poder, em que ele entende que esse conhecimento, no fundo, não serve para nada. Ele usa esse poder a favor dele, mas ele acredita que esse mesmo poder pode ser um desserviço se cair na mão das outras pessoas. Então, ele não serve para nada. No fundo, ele não serve para nada. Então, a gente volta àquilo, daquela coisa da sociedade utilitarista, em que alguma coisa precisa servir para algo. Ele exerce a tarefa dele como capitão dos bombeiros de forma brilhante, assim, é a exegese da tarefa dele. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Sim. E ele sabe que se as outras pessoas souberem, tudo aquilo vai ruir. Sim. Então, dentro dessa zona de conforto, dentro desse imenso conhecimento que ele possui, ele ainda consegue ser o mais alienado de todos. Exato. E ele
é interessante, esse personagem ele é extremamente complexo, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é a representação de um sistema que sabe o que está acontecendo, ele é a representação da sociedade que não sabe o que está acontecendo. Ele fica ali naquele jogo ele consegue representar os dois lados sem ser um personagem esquizofrênico. Isso é que é fascinante nele. Essa questão do discurso sofista, essa questão da retórica, é a questão que ele tem a população na mão sem precisar mover um dedo de suas tropas, de suas forças. Por quê? Porque a população ela se autocensura. Então, o Guy Montag, a partir do momento que ele começa a pensar começa a pensar em alguma coisa, só que não tem alguma coisa, ele começa a pensar, olha só que coisa. Aí a mulher dele percebe que ele começa a esconder livro, tá agindo estranho, e a mulher dele entrega a ele. Né? Então, uma coisa muito parecida com 1984, né, do George Orwell. Então você tem a própria população se censurando. Eu acho que uma melhor representação disso é na própria mulher do Guy Montag, que lá você tem a questão da tela gigantesca, né? No filme do Truffaut você tem uma TV grande, né? Só que no caso do livro é uma parede inteira, uma tela. Aí a mulher do Guy Montag, ela começa com uma parede só com a tela, depois 2 paredes, depois 3 paredes, e no momento que está presente no livro, na narrativa, ela pede para o marido para colocar a 4ª parede, uma tela também. Olha a simbologia. 4ª parede, a partir do momento que o único lugar de escape que ela teria desse mundo de alienação, dessa tela, ela quer se fechar, ela quer estar imersa. Essas pessoas estão tão imersas no sistema que elas vão lutar para defendê-lo. E é a mesma coisa aqui do lado de fora, em que muitas pessoas estão tão imersas nas falhas de todos os sistemas que existem em atividade no mundo agora, que elas lutam para defendê-lo. Experimente entrar no Facebook e fazer qualquer comentário que seja ligeiramente de uma orientação de esquerda sem ser chamado de comunista, ou fazer qualquer comentário que seja de orientação ligeiramente mais conservadora sem ser chamado de fascista. Você não tem a possibilidade de expressar uma opinião, porque toda opinião é condenada como algo ególatra e hedonista. Que isso sim são palavras que ele usa no livro. Exato, hedonismo. E outra coisa, você falou nessa questão, né? Tipo, hoje em dia o pessoal, de novo, entrando nesse mundo alienado, hoje em dia você tem até mesmo a classe que seria a mais mente aberta, sendo uma das mais ditatoriais possíveis, né? E isso se encontra seu reflexo aqui. E avançando na narrativa, até mesmo para a gente fazer essa comparação, o Guy Montag ele foge, tal, ele se isola, e no isolamento dele ele encontra não com uma tribo, mas com uma nova sociedade escondida na floresta, que eles querem preservar os livros. E como eles preservam? Eles leem todos os livros, decoram na mente e queimam, para não ter nenhum vestígio, né? O único resquício é na mente deles. Isso meio que voltando à tradição oral, né? Basicamente a gente está falando, né? E o interessante é que em paralelo a isso está acontecendo uma guerra nuclear, e ela eclode e de fato as cidades desaparecem, né? Só que aí que está uma das simbologias mais maravilhosas que eu vejo do livro, com relação ao próprio mito da Fênix. Então, os livros estão em cinzas. Depois dessa guerra, a população está em cinzas. Ou seja, no livro meio que acabou tudo. É um final desgraçado, um final indigesto. Entretanto, seria a única forma de salvar essa sociedade, no seguinte sentido: para das cinzas renascer algo. Então é o final mais desastroso possível. Entretanto, ele também é otimista. É um dos finais mais otimistas do Bradbury. O Bradbury normalmente ele é bem pessimista nas histórias dele e tal. E aqui você termina de ler o livro e você fala: nossa, meu Deus, que final me deixou mal. Só que não, é um lampejo, porque dessas cinzas vai surgir uma nova sociedade que talvez dê certo, né? Que a gente vê em Crônicas Marcianas que não. Que é o exato oposto. Mas mesmo essa sua interpretação, eu acho ela de fato bastante otimista, porque não é nem aqui eu tenho. Porque essa simbologia das cinzas que você usa, ela não deixa de ser assim um fim tragicamente lírico para a coisa toda, porque eles transformam livros em cinza, e a ignorância chegou a um tal ponto que permitiu a uma guerra nuclear eclodir, e no final das contas, por conta dessa ignorância, as próprias pessoas acabaram transformadas em cinzas. O fato de restar alguém para contar essa história, de haver a possibilidade do novo, é mais para mim uma metáfora da imparável, inexorável perpetuação do conhecimento,
vista pelo Bradbury do que algo como uma catarse mesmo. Porque, historicamente falando, queima de livros e a supressão do conhecimento é uma tática quase tão velha quanto a civilização humana. Olha a Alexandria, né? Cara, Alexandria, você tem a morte de Sócrates, você tem a caça às bruxas da Idade Média, você tem o capitalismo primevo alienando as pessoas com o trabalho, você tem os comunistas, de novo, queimando livros. Toda a história da humanidade, voltando quase 2.500 anos, fala sobre momentos em que, para manter o controle, para manter o poder, ou uma classe privilegiada ou as próprias pessoas suprimiram a produção e o arquivo de conhecimento. O Bradbury escreveu esse livro como uma maneira de declarar o seu amor pelos livros, mostrar como as pessoas não poderiam se permitir serem alienadas pela televisão, porque ali não existia nada de útil. Nos livros, sim. Útil aqui não no sentido utilitarista, para não me contradizer, né? A filosofia, né, que a própria etimologia da palavra já estabelece, né, a amizade, a sabedoria, o amor ao conhecimento, dependendo da tradução, ela não surge espontaneamente. Não existe isso. Ninguém nasce querendo adquirir conhecimento. É uma capacidade, o ser humano ele é biologicamente, naturalmente neóteno, ele aprende com facilidade, mas o amor por esse tipo de conhecimento e mesmo algo mais elevado, que são as artes. E eu digo isso sem pudor nenhum, gente. As artes estão um passo além do conhecimento exato, do conhecimento científico, porque elas não servem para nada. Para você apreciar uma obra de arte, para você se envolver com um tipo de conhecimento que não é utilitário, que não é teleológico, você precisa ter um envolvimento, um amor ao conhecimento, uma disposição para tirar algo dali que precisa ser educada, precisa crescer e que torna, assim, é um fato conhecido, torna qualquer sociedade onde isso acontece melhor. Então o medo do Bradbury era isso. Era uma forma de entretenimento, de alienação banal que impedisse que o amor por esse tipo de coisa se desenvolvesse. E no final das contas ele estava certo, porque hoje nós vivemos numa sociedade global como um todo que questiona arte que não seja como entretenimento, questiona o porquê dela. Mas assim, que mesmo também os conhecimentos exatos, conhecimentos científicos também são questionados se eles não servem para nada. E no fundo, a minha interpretação do Fahrenheit 451 é exatamente essa. Não adianta sequer você obter conhecimento se você também não o entendê-lo. E de muitas formas é até melancólico você pensar que é uma obra tão influente, mas que no geral eu acho que as pessoas não entendem. Porque se elas entendessem, é um processo, é um livro filosófico, e entendê-lo é um processo filosófico. E o fato de as pessoas não praticarem filosofia, não entenderem a filosofia, não entenderem a obtenção de um conhecimento como um todo, imergir nele, torna o nosso mundo o que ele é hoje, definido pela pós-verdade. Que, para todos os efeitos, não existe. Acho que tá bom. Ficou bonito. Ficou bonito. Então é isso, pessoal, esse aqui foi mais um Formiga na Tela, dessa vez falando sobre um absoluto clássico, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Também visite o canal Fantastic Cursos do nosso grande amigo Alexander Meireles, que já participou de vários podcasts aí com a gente, só não participa de um na tela, que ele mora em outro estado, então é meio complicado. A gente vai deixar aqui link na descrição sobre um vídeo que ele também fez sobre Fahrenheit, confira lá que é super legal. E claro, não deixe de visitar o nosso site formigaelétrica.com.br. Entre lá no Facebook, curta a nossa página, tem sempre conteúdo bacana saindo. Não se esqueça de mandar um e-mail pra gente em natela@formigaelétrica.com.br para sugestões, críticas e declarar o seu amor por nós. É isso aí, até semana que vem. Até a próxima!